quem é Jesus para você? O que Jesus representa na sua vida? E essa pergunta não é apenas uma pergunta meramente subjetiva ou apelando à sua emoção, o que você sente em relação a Jesus, mas você tem ideia realmente de quem Jesus é para você, de uma forma bíblica, de uma forma coerente à revelação de Deus? Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nós temos o seguinte texto: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. No Novo Testamento, aprove a Deus enviar o seu próprio Filho Jesus, para que Jesus fosse a ponte perfeita que ligasse o Deus Criador de todas as coisas com o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, mas miseravelmente afligido pelos seus pecados, pela morte e pelo diabo. Aliás, Jesus, como perfeito mediador, ele se entregou em nosso lugar, assumindo, calado, o pecado que não era dele, porque ele não tinha pecado, o pecado que era nosso, pagando na cruz a pena de morte que eu e você deveríamos pagar. Enquanto que no Antigo Testamento, esses mediadores, eles se utilizavam de oferendas provisórias, de sacrifícios provisórios, para de alguma maneira trazer o perdão e a redenção ao povo. Não, Jesus Cristo, ele mesmo, se entregou como um sacrifício definitivo, como sendo sumo sacerdote. E Jesus mesmo nos ensinou que ele era o único caminho que ligava as pessoas a Deus. O grande problema é que na época da Reforma, esse papel central ou único de mediação de Jesus Cristo foi colocado meio por escanteio, porque nós temos na teologia medieval o aparecimento de várias outras formas de intermediação entre Deus e Jesus com o ser humano. Os santos, a pessoa da Virgem Maria, todos esses elementos atrelados a mecanismos como as indulgências, como você confiar no mérito dos santos ou na sua própria capacidade de fazer boas obras, tudo isso de alguma maneira ofuscou e muito a centralidade de Jesus como o nosso único e suficiente mediador. Foi Jesus que morreu na cruz por nós. Foi Jesus que assumiu sobre ele o nosso pecado. E é somente, tão somente por meio de Jesus é que nós conhecemos a Deus. Por meio de Jesus é que nós temos a salvação. Por meio de Jesus que nós somos escolhidos para sermos o seu povo peculiar. As pessoas no mundo falam o seguinte: olha, todos os caminhos levam para Deus. Não importa a religião que você siga, no final você vai encontrar a Deus. Não importa a regra que você siga, contanto que você tenha amor, contanto que você seja justo, contanto que você faça boas obras. O que a Bíblia nos ensina é que existe apenas um caminho. E esse caminho não é pautado em regras, esse caminho não é pautado num legalismo cego. Esse caminho é a própria pessoa de Jesus Cristo, que nós somos convidados para termos um relacionamento íntimo com Ele. Mais uma vez, qual é o papel que Jesus desempenha na sua vida? Que possamos fazer coro com os reformadores e dizer: solos Christus. Somente Cristo é suficiente para a nossa vida.